Então, se eu vou aprimorando as minhas escolhas, eu vou aprimorando minha prova, eu vou alterando minha prova, certo? Agora, se eu vou para o outro lado, mais devagar, mais preguiçoso, reclamando mais, sofrendo mais, eu também vou alterando minhas provas, mas, infelizmente, retardando, porque meu aprendizado estaria muito lento. Né? Se o aprendizado é lento, nós precisamos retardar. Não é nada diferente do que um professor faz com os alunos. Aqueles que vão mais rápido, ele vai, né, apresentando mais material, enquanto que os que são mais lentos no aprendizado, aí ele tem que ficar repetindo a mesma matéria para que o aluno possa aprender. Então, via de regra, a mesma coisa que os professores fazem com os seus alunos, Deus e os nossos mentores fazem conosco enquanto espíritos. Se está mais difícil, demora mais com a mesma matéria, em compensação com o mesmo assunto, né? Mas em compensação, se o indivíduo está rápido, então vai lhe apresentando temas novos para ele poder caminhar. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Agora, essa questão ali, os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Que são a força mesma das coisas? É o fato de nós, por afinidade, compartilharmos o mundo com outros espíritos na mesma condição de expiações e provas, certo? Em que todos nós nos vemos como seres materiais. Então, nós valorizamos mais a questão material em detrimento da questão espiritual. Então, a força mesma das coisas é essa convivência que dificulta a nossa caminhada, certo? Que traz dificuldades que precisamos ultrapassar. Então, essa força mesma das coisas são dificuldades que vão sendo agregadas à nossa encarnação em decorrência das escolhas dos nossos companheiros de jornada nessa encarnação. E o que acontece de que nós vemos hoje? É que os nossos governantes também são espíritos nas mesmas condições que nós, certo? E muitos dificultam a jornada dos habitantes dos países que eles governam. Então, por isso que nós também vemos tantas dificuldades no nosso mundo, porque muitos dos nossos governantes se enxergam como seres materiais, né? E se enxergando como seres materiais, sobressai o quê? Orgulho e egoísmo. Então, as escolhas que fazem complicam a vida dos habitantes das suas cidades, estados, países. E quando nós pensamos em termos de mundo, então estão uns países causando dificuldades para outros países. E aí nós vemos, como nós falamos no início, conflitos das mais variadas formas surgindo no nosso planeta. Então, nós passamos por um período de relativa tranquilidade. Conflitos sempre houve na superfície desse planeta, certo? Sempre houve. Então, nós tivemos sempre conflitos. Só que passamos um período em que os conflitos eram pequenos, eram localizados. Então, enquanto o mundo
nós estávamos em uma determinada estabilidade. Só que agora essa estabilidade, ela está dando lugar para uma instabilidade. E estão surgindo conflitos de maior monta, conflitos maiores, envolvendo países maiores, com poderes bélicos maiores. E dentre os vários países vão surgindo conflitos internos, porque o mundo está passando por um período de instabilidade política, social e bélica. E é isso que estamos observando e que deu surgimento, né? Aqui podemos para colocar uma data de um pouco antes da pandemia que nós vivenciamos. Então, isso na nossa avaliação pessoal, esse processo de instabilidade foi acelerado pela pandemia em si.